Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje irei apresentar para vocês como era a gestão financeira nos templos de Jerusalém. Vamos lá? Para entender a história do Templo de Jerusalém, primeiro precisamos esquecer a ideia de um prédio de pedra. Por centenas de anos, o centro da fé judaica era móvel. O tabernáculo, uma tenda de peles e linho montada no deserto sob as ordens de Moisés. Nessa época não existiam bancos ou moedas. Se você quisesse contribuir com o santuário, o dinheiro era pago em peso. Cada homem levava joias, anéis ou barras de ouro e prata, que eram pesados em balanças pelos sacerdotes. O termo siclo, shekel, não era uma moeda, mas uma unidade de peso de cerca de 10 a 12 gramas. O rei Davi foi quem teve o sonho de uma morada fixa para Deus, mas foi seu filho, Salomão, quem realizou a obra no século X na-C, no Monte Moriá. Este primeiro templo era o dobro do tamanho do tabernáculo e coberto de ouro. Pela regra da época, todo homem acima de 20 anos tinha que pagar uma taxa anual de meio ciclo para manter o templo funcionando. O grande detalhe é que o ciclo não era uma moedinha redonda que bate no bolso. Era uma medida de peso. Então, como eles pagavam? A galera literalmente vestia suas economias. Eles iam pagar a taxa levando prata e ouro em formato de barras, colares, anéis e braceletes. Chegando no pátio do templo, o sacerdote pegava essa joia e colocava numa balança contra um peso padrão. Se a sua pulseira pesasse mais do que o imposto exigia, fica tranquilo, porque tinha troco. O sacerdote te devolvia a diferença em peso de prata. E para provar que você não estava devendo nada, a contabilidade era afiada. Você recebia um recibo. Eles te entregavam um pedaço de cerâmica ou um tablete de barro com a palavra pago cravada nele. Tudo na base da balança, sem maquininha de cartão. Agora, um pouco mais à frente na história, chegamos ao Templo de Zorobabel. Aqui vai um spoiler. Foi aqui que a economia do templo mudou para sempre. Depois de passar 70 anos como escravos na Babilônia, os judeus voltaram sob o domínio do Império Persa e reconstruíram o templo. Só que era uma versão bem mais humilde e simples do que a mansão de Salomão. Mas a grande revolução foi financeira. Lembra que antes tudo era pago em peso na balança? Pois é. No período de Zorobabel, os persas introduziram algo totalmente novo: as primeiras moedas cunhadas da história. A taxa do templo, que antes era de meio ciclo, chegou a ser reduzida para 1/3 para bater com o valor da menor moeda persa da época, o darico. Ou seja, o templo de Zorobabel era mais simples na arquitetura. Mas foi ele que inaugurou a era do dinheiro no bolso para manter o santuário funcionando. Agora, por fim, o último templo a ser apresentado: o Templo de Herodes, o Grande. Aqui a gestão financeira virou uma verdadeira máquina de extorsão. Se liga em como funcionava esse esquema. Para pagar a taxa anual do templo, a liderança religiosa só aceitava uma moeda específica, a de Tiro, porque ela tinha a prata mais pura da região. Mas tem um detalhe bizarro. Essa moeda tinha a cara estampada do deus pagão Baal. Os sacerdotes ignoravam a idolatria porque o dinheiro era muito bom. Como os judeus vinham do mundo todo com moedas diferentes, eles precisavam trocar esse dinheiro. É aí que entram os famosos cambistas. O pátio do templo virou uma verdadeira casa de câmbio, onde eles cobravam taxas absurdas e abusivas dos peregrinos. O local de adoração virou uma máquina de lucro e corrupção.
O imposto voltou ao que era antes por conta do peso da moeda de Tiro. A taxa que antes foi alterado para 1/3 de ciclo, voltou para 1/2 de ciclo. Foi exatamente por causa dessa extorsão financeira que Jesus perdeu a paciência, virou as mesas e chamou o templo de covil de ladrões. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Deixarei os créditos das informações utilizadas, o nome do pessoal responsável pela criação desse vídeo e espero também que tenham entendido a diferença entre as gestões dos templos. Uma ótima noite a todos!